nas curas que estão ocorrendo por aqui. Doutor Edmilson Migovski, uma imensa honra poder dividir contigo aqui todo o nosso canal do Rio presente aqui, chegando, as pessoas estão chegando. Doutor Edmilson, consegue me ouvir bem? Te ouço muito bem, muito bem. Imensa honra. Se você não de cantor, né? E bate uma viola. É verdade, é verdade. Nós temos aqui esse timbre que eu acho que não vai acabar nunca, né? A gente fica tentando aqui, mesmo correndo o risco aí de mudar o tom, quando se tem esses problemas sérios, né, que nós estamos vivendo agora, né, doutor Edmilson? É muito sério. Infelizmente, é uma tristeza atrás da outra, né, com os casos fatais, que no Brasil acho que já tem quase 16 mil, ou 17 mil casos de óbitos por essa doença infecciosa. Infelizmente, vem fazendo óbitos, né, e parte, eu acho que acho que boa parte desses óbitos, Vinícius, ele seria evitado, né, se a gente conseguisse fazer uma intervenção precoce, porque não adianta você ficar discutindo um monte de tratamento lá na frente depois que o vírus entrou, se replicou e fez o estrago, né, que costuma fazer algumas pessoas de mais idade. Doutor Edmilson, o senhor hoje está responsável e, como sempre, não é difícil de encontrá-lo sempre aí nas emissoras de televisão, na Globo, na CNN, na Globo News, mas conta um pouco para a gente como é que vai a sua vida, o grande programa de televisão que nesse ano parou um pouquinho, mas deve voltar em breve também, né? Pois é, eu sou diretor de Relações Externas, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde me formei muitos anos atrás. Sou professor há 27 anos na cadeira de doenças infecciosas em pediatria. Fiz lá minha residência, meu mestrado, meu doutorado. Fiz um MBA no COPEAD e hoje eu estou paquerando aí o pós-doc na engenharia com outro professor. Então, eu tenho aí uma carreira universitária, basicamente, na UFRJ, nesse tempo todo. E como você falou, eu tenho muita entrada na mídia, né? Na Tupi, eu faço muito... CBN, CNN, continua na Tupi. Eu tenho um quadro fixo na Tupi, que é às segundas-feiras, com o Cristiano Santos, que é o Fique Bem, que é o programa que está no YouTube também. E esse Fique Bem a gente faz lá toda segunda-feira, 8h30 da noite, falando de enfermidades, né, de grande impacto na saúde pública. Nesse momento, a gente está focando muito na Covid-19. Mas a gente sempre fala de coisas públicas. É bem legal o programa. É divertido com conteúdo. O legal de ter um programa chamado Fique Bem, que eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje, né, doutor Edmilson? A grande verdade é que ficar bem num momento como esse é o que nós queremos, né? E o senhor, como infectologista renomado e passando por várias ocasiões de problemas sérios que esse Brasil, Sim. como chikungunya, o HN1... Dengue, né? febre amarela, Dengue. Nós temos... já acendendo a luz do túnel ali no finalzinho, doutor Edmilson, porque essa talvez seja a pergunta que todos nós brasileiros queremos ver, né? Eu vi isso, assim, tem algumas pesquisas em andamento com vários produtos. Eu vejo muito fortemente uma tendência de se pesquisar aquilo que é mais vantajoso ou mais caro. É interessante isso, como as pessoas optam por moléculas ou medicamentos ainda sob patente e que vai certamente privilegiar um ou outro fabricante. E a minha proposta é uma proposta muito simples, né? Eu não acho que a gente tem, embora o problema seja um problema complexo, acho que não necessariamente a solução de um problema complexo é uma solução onerosa, cara e complicada, né? Eu sempre que falo isso me lembro de uma situação que conta, não sei se é folclore ou não, que estava se discutindo na NASA como é que se faria para escrever no papel, caso tivesse uma falha, como é que você escreveria, já que a caneta para escrever precisa da força da gravidade. E aí começaram a discutir um monte de caneta, um monte de ideia, e nada que chegava, até que veio um gaiato com um lápis na mão e falou assim, será que serve o lápis? O lápis era, naquele momento, a solução efetiva, barata, eficiente, e que escreve, independente de ter força da gravidade ou não, desde que o homem consiga escrever. Então, o fato que eu vejo nesse momento é um fato meio uma anedota parecida com essa, onde você vai ter uma solução muito simples, na minha opinião, desde que você detecte o problema muito cedo. Então, a minha proposta de tratamento hoje, até você tinha colocado 180 pacientes, eu acho, mas hoje novos pacientes entraram, eu estou com
estou com 188 pacientes e mais um outro colega falou em 29 pacientes. Eu tenho hoje 217 pelos dados. 17 pacientes, sendo que esses 29 que entraram hoje, eu ainda não contabilizei o sexo, não contabilizei se tinha ou não uma doença de base, se tinha ou não algum tipo de qualidade dessa pessoa. Mas, assim, na minha casuística, que eu tenho ela na mão, eu tenho 188 pacientes tratados. Desses 188 pacientes, apenas 4 pessoas internaram. Isso por quê? Né? Uma foi uma criança de 6 anos de idade, embora tenha sido medicada precocemente, ela vomitava muito medicamento, porque a Covid faz isso, né? A Covid causa muito quadro intestinal. Uhum. Eu tenho, na minha vivência, Vinícius, quase tanto quadro respiratório quanto quadro intestinal na Covid-19. Diarreia, vômito. E aí esse menino de 6 anos não tomou medicamento, vomitou muito. Ele até tomava, mas vomitava. Ele acabou sendo internado depois de 6 dias de acompanhamento, fez um quadro renal, fez uma trombose renal, um quadro raríssimo em crianças, mas não foi para o tubo, né? Não evoluiu com ciência respiratória. Estamos falando aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Não teve ciência respiratória, portanto não foi entubado, que é uma coisa de maior letalidade, maior tristeza e sofrimento para o paciente. O outro paciente foi um de 37 anos de idade, mas que começou a medicação um pouco tardiamente. Eu só soube do caso depois no quarto dia, e aí a gente ressalta. O ideal é que você faça a medicação o quanto antes, preferência no primeiro dia. O outro, mas também esse teve um quadro de acometimento pulmonar, mas não evoluiu para falência respiratória, não foi entubado, portanto também não morreu. O outro paciente, de 55 anos de idade, até meu assistente, eu mediquei no primeiro dia de iniciar os sinais e sintomas, ele evoluiu até o 13º dia, ainda com febre. Eu acabei internando ele por 2 dias para avaliar o motivo da febre. Também não evoluiu com ciência respiratória, também não foi entubado. E o último paciente é um paciente de 77 anos de idade, hipertenso, também não iniciei a medicação para ele precocemente, porque, infelizmente, só soube do caso dele depois. O deputado chegou. Deixa eu lhe cortar, porque é uma imensa honra, doutor Edmilson, estar aqui ao lado. Ele que parou aí, eu sei que a agenda dele não é fácil, esse homem é um líder do governo. Doutor Edmilson hoje é um responsável aqui, uma liderança fantástica no Rio de Janeiro, no nosso estado do Rio de Janeiro. Deputado federal Otônio de Paula, uma honra estar com o senhor aqui, podendo dividir esse espaço e trazer ao meu público, caríssimo deputado, essas informações desse nosso querido infectologista, doutor Edmilson. Olha, a honra é toda minha, estar com você é sempre uma alegria imensa, estar com o Canal do Rio é uma honra muito grande pelo serviço que vocês têm prestado aqui ao Rio de Janeiro e, por que não dizer, a todo o Brasil. Doutor Edmilson Migovski, é uma alegria imensa estar com o senhor pela primeira vez em um fórum, dentro de um espaço onde nós podemos debater alguma coisa importante. Tenho pelo senhor um profundo respeito pela sua história e pela forma muito lúcida com que o senhor tem tratado sobre assuntos da saúde. Quero também parabenizar o senhor pela sua história. E já estava ouvindo, mas aí acabou que aqui a minha entrada interrompeu o que o doutor Edmilson estava falando, e eu vou estar atentamente aqui ouvindo. Eu queria só destacar, Vinícius, que o deputado Otônio de Paula, ele foi uma pessoa um deputado, um parlamentar, muito generoso com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu queria aqui reconhecer de público o apoio que ele deu para a nossa universidade por meio de emenda parlamentar, e ele não poupou esforços em destinar para a UFRJ uma vultuosa quantia que vai fazer a diferença no atendimento dos pacientes e na melhora do ensino, pesquisa, assistência que a UFRJ vem fazendo como a maior federal da UFRJ. Eu, na condição de diretor de relações externas da UFRJ, não podia me furtar a fazer esse comentário justo, né? Nós não sabíamos disso, caro deputado, a gente não tinha essa informação. Se o senhor puder alongar e achar que deve, fique à vontade, porque é importante levar ao público, né, que essas emendas parlamentares são, e por vezes passam-se despercebidas, né, caríssimo deputado?
Eu não costumo me louvar naquilo que é minha obrigação, né? O que é o que é sua obrigação, você tem que fazer. E essas emendas parlamentares, o que o doutor Edmilson está falando, foram as nossas últimas emendas de bancada, né? Você tem as emendas individuais de cada parlamentar, cerca de 15 milhões de reais por ano, e tem também a emenda de bancada, que é uma quantidade bem maior. E nós nos reunimos entre alguns deputados federais, na última hora, no apagar das luzes, foi quando a nossa UFRJ gritou, pediu ajuda, através do Hospital Maternidade, né? E veio aqui, bateu na porta, e aí eu consegui convencer outros amigos, deputados federais, que a gente pudesse fazer um pequeno bloco para dar essa ajuda, se eu não me engano, totalizando coisa de 15, 17 milhões, foi em torno disso, e eu sei que a nossa UFRJ saberá usar esse recurso, que não é nosso, esse recurso é do povo do Rio de Janeiro, é do povo do Brasil, e muito nos orgulha esse trabalho que a UFRJ, apesar de todo o sacrifício, apesar de todo o sucateamento, que a gente sabe que historicamente ela vem sofrendo, mas está fazendo um excelente trabalho. Parabéns à nova reitoria, parabéns ao doutor Edmilson também, e a todos que cercam a nossa UFRJ, fazendo com que ela seja um orgulho não só para o Rio, mas para todo o Brasil. Deputado, eu, na verdade, quando sugeri ao nosso querido doutor Edmilson a oportunidade de falar a respeito sobre o que nós estamos vivendo, e o senhor foi muito prático, olha, por favor, dependendo do horário, estaria aqui à disposição para abrir essa oportunidade, que, por mim, verdadeiramente nos surpreende dessa informação. Eu torno a falar, são poucas as informações que trazem, né, a público esse trabalho que é realizado muito internamente, apesar do senhor ter colocado muito bem, de fazer parte, né, da sua propriedade aí, ou seja, nada só um detalhe, mais... Vinícius, só tem semeou discórdia da UFRJ, porque está todo mundo querendo, parte do Hospital da Pediatria, Hospital da Maternidade Escola, Hospital Universitário. Eu sei que o deputado ele teve melhor das intenções, nós estamos cortando dobrado lá para poder fazer essa distribuição sem criar tantos inimigos, viu? Porque ele juntou para doar, eu estou juntando lá para separar. Olha só a confusão que o deputado me colocou. Oh, meu Deus, E, doutor Edmilson, terá mais confusão esse ano, tá? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Está vindo mais uma nova etapa dessas emendas parlamentares, dessas emendas individuais também, e aí conte conosco para mais uma entrega para a nossa UFRJ, tá? Com certeza, com certeza. Agora, mas eu acho que é muito bom as pessoas entenderem também que já passou o tempo do político que aparece somente no período eleitoral. O povo já não aguenta mais isso. O povo precisa ver o político sendo alguém atuante, ainda que ele não concorde com a ideologia, com o estilo, com o jeito, mas ele tem que admitir, não, fulano se elegeu e ele está sendo atuante, não é isso? E é muito importante também a gente entender de que o político, tal como o médico, ele é um servo, né? Uhum. O que a gente faz, e eu, meu amigo doutor Edmilson, eu enxergo a política assim, eu entrei para a vida política tem 3 anos e meio, né? Quando eu me elegi vereador na cidade do Rio de Janeiro, e logo após eu vim para Brasília para representar também o meu estado. Mas se você não entender
a política, a vida política como sacerdócio, você vai ter uma outra visão dela, que não é a visão que ela se propõe. E aí, quando você tem essa outra visão, que é uma visão deturpada da política, o resultado é isso que nós estamos vendo aí, não é? Polícia Federal tocando a campainha às 6 horas da manhã e as pessoas passando vergonha com os filhos, vergonha com a sua família, vergonha com os seus amigos, porque não fizeram da vida política o sacerdócio que ela precisa. Assim como a medicina também, você consegue ter uma vida confortável, não é? Se você trabalhar com a vida política também, não é? Mas a política ela não te enriquece. Eu vou dizer uma coisa para o seu público, aqui do Canal do Rio. Se alguém ficar rico com a política, é porque não fez dela o sacerdócio, fez dela um meio de se locupletar através da corrupção. Não é possível ficar rico pela política. Não é possível alguém criar patrimônios extraordinários com a vida política, não é? Por quê? Porque não é possível. Se você conseguir fazer isto, não será pelo meio correto. Então, por isso é que tudo que a gente faz hoje, a gente faz agradecendo a Deus pela oportunidade de poder fazer. Claro. Agora, o caro doutor Edmilson, o senhor tem algo extraordinário também para nos contar. E por isso a importância do nobre deputado aqui conosco, o Antônio de Paula, porque Edmilson, nesse momento, deputado, ele tem 217 pacientes que foram, não é isso? Curados, medicados, pelo uso de medicamentos que, doutor Edmilson, por favor, mostra ao nosso Brasil o que, de fato, nós poderíamos fazer neste momento para amenizar essas dores. Eu não faço clínica privada, que fique claro aqui, eu não cobro consulta, eu sou médico, professor da UFRJ, com dedicação exclusiva, obviamente eu faço consultoria, o que me permite pelo meu regime jurídico único, mas, a princípio, eu não faço clínica privada, eu já não faço já há muitos anos. Só que tem um monte de amigo, né, Vinícius? Eu acabo indo na Rádio Tupi, Rádio TV Record, o pessoal do SBT, e infelizmente... Oi, no Estadão? Falo muito. Eu já tenho mais de 10 mil entrevistas. Faustão, você certeza. Não consegue falar. Aqui eu quero que você fale pra gente. Não, no Faustão eu já fui umas 20 vezes, pelo menos. Ana Maria Braga, a última vez que eu fui agora foi no Big Brother para falar para o pessoal que estava lá confinado acerca da pandemia. Enfim, eu tenho mais de 10 mil entrevistas em diferentes meios de comunicação. Sou, inclusive, jornalista por conta dessa minha prática, né? E que pouca gente sabe dessa minha outra vertente. Mas, enfim, eu sou um professor com mestrado, doutorado, MBA, pós-graduado, tenho uma vida acadêmica bem robusta, com pesquisas, e já venho pesquisando já nitazoxanida já há muitos anos. Inclusive, tem um trabalho publicado com Davis Ferreira, que está nos vendo aqui, que é o virologista também. Não, ele é virologista da UFRJ, eu sou infectologista, e a gente já vem pesquisando, inclusive, nitazoxanida em pacientes em dengue, em febre amarela, também com resultados interessantes. Enfim, quando surgiu a Covid-19, obviamente, a gente foi fazer uma pesquisa na literatura e descobriu alguns trabalhos feitos em laboratório e outros trabalhos feitos em seres humanos no tratamento da Covid-19 com esse medicamento, que é um antiparasitário bem conhecido, já utilizado por mais do que 250 milhões de pessoas no mundo para outras enfermidades, outras infecções. E esse produto tem comprovadamente uma ação antiviral contra vários vírus, né? Como, por exemplo, hepatite B, hepatite C, dengue, zika, chikungunya, influenza, coronavírus, vírus social respiratório, adenovírus, rotavírus, enfim, uma gama enorme de vírus. E aí eu pesquisando isso, conversei com o Davis e a gente decidiu, então, eu como médico, assumir fazer a prescrição desse medicamento off-label para as pessoas que me procuravam.
Como é um medicamento antiviral, ele diminui a replicação viral, é natural que quando você tem a Covid, no início dos sinais e sintomas, se você iniciar o medicamento nas primeiras 24, 48 horas, esse medicamento que eu ressalto, ele é seguro, o vírus deixa de se replicar com tanta intensidade e a consequência dessa menor replicação é a menor gravidade dessa enfermidade. Então, na minha casuística, eu vou falar desses 188 pacientes, inicialmente que eu falei, né, 188 pacientes, que ou eu tratei, ou meu filho, que é médico, também tratou, ou meu irmão, que é médico, também tratou, alguns amigos utilizei muito já em médicos. O que a gente viu? Ao fazer a medicação no início dos sinais e sintomas, houve uma redução drástica da morbidade, da gravidade da doença. Então, dos 188 pacientes, se eu deixasse ele evoluir como se recomenda, deixa ele em casa e não faz nada, eu teria algo em torno de 10 a 12 óbitos, ou pelo menos 10% de óbitos, teria 18 óbitos. E teria aí mais ou menos uns 20, 25 pacientes evoluindo para insuficiência respiratória e alguns agravando. E aí, nessa minha casuística, de 188 pacientes, eu tive 4 internações só. Uma internação no menino de 6 anos de idade, que ele vomitou muito medicamento por conta até da própria Covid, ele não tomou medicamento, mas não teve insuficiência respiratória, não foi para o tubo. O outro paciente, de 37 anos de idade, até companheiro da Rádio Tupi, e esse paciente eu comecei a medicá-lo só no 4º dia, só soube no 4º dia. O outro, até meu assistente, 55 anos de idade, também eu mediquei desde o primeiro dia, mas fez febre até o 13º dia, internei para fazer o medicamento, teve alta. E o outro, um paciente de 77 anos de idade, também tomou a medicação um pouco mais tardia, e até acho que ele não ficou melhor por conta disso, mas os 4, ninguém evoluiu para insuficiência respiratória, ninguém precisou de respirador, ninguém foi entubado, que é uma coisa que todo mundo teme, ser entubado por conta porque traduz a gravidade, ou seja, ninguém teve um quadro respiratório grave a ponto de evoluir para a necessidade de terapia intensiva, que é hoje o grande gargalo. A gente, soltando todo mundo, sem essa medicação, vai aumentar muito o número de pessoas nos hospitais. Agora, se eu criar uma ferramenta efetiva de comunicação, e isso o Ministério da Saúde até já tem essa ferramenta, que é ligar para as pessoas, entrar em contato e medicar corretamente no início dos sinais e sintomas, eu tenho toda a convicção do mundo que o paciente não vai evoluir grave. Até pode, eventualmente. Na minha casuística, que são 188 pacientes, mais 30 que o colega vai me passar depois os detalhes, eu tenho aí 0 óbito, que não é a realidade dos casos da Covid-19. Isso é claro fantástico. Isso é um número fantástico, deputado. Sim. Doutor Edmilson, Sim, deputado. Só uma pergunta a nível de curiosidade e, obviamente, que sem querer ferir a ética, né? Sim. Vamos até aproveitar que nós não temos ainda um ministro da Saúde ainda no lugar do doutor Nelson. Então, deixa eu lhe perguntar aqui, e por nós não termos, o senhor ficará muito mais à vontade. Se o senhor fosse ministro da Saúde hoje no Brasil, qual seria o seu comportamento diante dessa pandemia, em termos de ações efetivas, dentro, obviamente, dessa realidade de que hoje o Brasil tem, não é? De que não é possível detectar hoje o vírus em todo o mundo ao mesmo tempo, não é? E pelo que eu ouvi agora o senhor falar, o tempo é muito importante, não é? Sim. Essas primeiras 24, 48 horas, elas são fundamentais para que esse medicamento funcione. Enfim, dentro da realidade, sem nenhuma utopia, e o senhor conhece bem a realidade aí do Brasil, quais são os caminhos que o senhor hoje apontaria para um controle maior dessa pandemia, apesar de eu entender de que essa é uma resposta muito vasta, né? Porque a pergunta acaba sendo ampla. Excelente pergunta, deputado. Claro que a gente nem combinou, eu nunca tive contato com o senhor pessoalmente, já tive algumas vezes no seu gabinete em Brasília, com pilhas na mão, pedindo apoio para a universidade, o senhor gentilmente nos concedeu. Mas, assim, a questão todo mundo em algum momento vai pegar a Covid-19, isso é um fato. E algumas pessoas vão evoluir de uma forma grave. Agora, eu sei que eu posso evitar que a doença evolua de forma grave. Só que, assim, eu pergunto para o senhor, deputado, saltar de paraquedas é mais seguro
ou menos seguro do que saltar sem paraquedas? De uma altura boa, 300 metros, 400 metros de altura. Qual é mais o seguro. método mais seguro? Mas quando você leva isso para discutir na medicina baseada em evidência, que tantas pessoas falam, essa observação que o senhor faz e que eu concordo, é mais seguro saltar de paraquedas, vai ter alguém dizendo assim, mas eu conheço uma pessoa que saltou de paraquedas, o paraquedas não abriu, ele morreu. Então o paraquedas não é seguro. E aí começa essa discussão, porque essa é a opinião do senhor, também é a minha opinião, mas não tem nenhum estudo duplo cego, prospectivo, placebo controlado, fazendo um grupo placebo, sem paraquedas, e o grupo teste com paraquedas. E aí, mesmo que tenha fatos, dados, evidências inequívocas, isso na medicina baseada em evidência não poderia tomar isso como uma coisa válida, né? Essa discussão. Nesse momento, eu tenho aí 188 pacientes já tratados, acompanhados, 0 óbito. E aí, quando você vai para a casuística comum, você vai encontrar um monte de gente, pelo menos 10%, evoluindo para a morte ou para o quadro grave. Então, a gente está diante de uma molécula, que é a nitazoxanida, conhecida há muitos anos, no Brasil lançada há mais de uma década, que no Brasil tem 7 laboratórios que produzem, não é uma molécula que tenha patente, portanto, existe possibilidade de você fazer a compra por um valor bastante interessante, e aí você tratando precocemente, deputado, esses pacientes todos que eu vi, que são 188, todos foram feitos por telefone, onde eventualmente eu pedi para mandar uma imagem e eu fazia o acompanhamento, e eu tenho uma lista de sinais e sintomas, eu peço a pessoa a responder para mim, eu diante daquela lista, eu levanto a hipótese muito forte de ser a Covid-19 ou não. E aí, em cima disso, eu prescrevo o medicamento, que se eu fosse algum órgão público, eu mandaria esse medicamento na casa da pessoa, nem sai de casa, eu te mando o medicamento e monitoro por telefone. E aí eu consigo fazer com que ele não fique circulando, mas não fique ao bel prazer da evolução boa ou ruim, sem nada intervir, né? E nesse caso, por ser uma molécula segura e que tem um mecanismo antiviral bem interessante, se o senhor quiser eu posso detalhar numa linguagem simples, sim, faz com que realmente você diminua a replicação viral. Portanto, é bom para quem está tomando medicamento, e como diminui a replicação viral, menos vírus na orofaringe, menos ele espalha o vírus por aí. E eu não vou ter o desprazer de receber esse paciente no hospital grave. No Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, 5% dos óbitos, isso foi dados de um pesquisador do Rio de Janeiro, 5% dos óbitos ocorrem em casa, porque as pessoas são orientadas a ficar em casa. Ele não percebe que está piorando. A América agora já comprovou que as pessoas que ficaram em casa estão tendo aí problemas muito mais sérios quando chegam no hospital. E aí o que acontece? 20% a 25% morrendo na UPA, que é um atendimento pré-hospitalar, e 5% morrendo em casa porque ignora os sinais de agravo. Então, a minha percepção é, se eu fizer uma intervenção precoce, e aí a população deveria ser muito bem orientada, isso ninguém está orientando a população. A população tem que saber que alteração do olfato, do paladar, são sinais marcantes, né? São sintomas marcantes no paciente. Dor no quadril, dor abdominal, dor torácica, febre, se você está achando febre, somente 47% dos pacientes têm febre. Nem todo paciente tem quadro respiratório, embora a gente insista em dizer que é um quadro respiratório. Neste momento, dor de garganta, mal-estar, às vezes manchinhas na pele, diarreia, vômito, e ainda mais quando você tem na família alguém que teve, isso a princípio é Covid-19, tem que se provar o contrário. O que eu faço? Eu nem faço teste, deputado. Eu medico aquela clínica que o paciente apresenta, e daqui a 15, 16, 20 dias eu faço sorologia para saber se meu diagnóstico foi correto ou não, mas de qualquer forma eu já tratei. Ótimo. E outro detalhe, deputado, como esse medicamento comprovadamente, tá, não sei o que estou falando, infelizmente não foi pesquisa minha, mas comprovadamente ele também pega o vírus influenza, que é o vírus que causa o resfriado, a gripe, não o resfriado, a gripe. Quando eu dei o diagnóstico da Covid-19 e errei o diagnóstico, era influenza, eu estou tratando com o mesmo medicamento. Como ele pega outros vírus respiratórios, e se alguém tiver dúvida, não teria nenhum problema. Inclusive, a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz o seguinte, que a cada ano, um país como o nosso deveria fazer uso do antiparasitário. Ele é também antiparasitário. Só que, ressalto, a dose prescrita para esses casos da Covid-19 ou para a gripe é uma dose um pouco diferente. Inclusive, tem um laboratório pedindo a licença não para a Covid, porque não tem ainda estudo robusto comprovando, mas para outras infecções respiratórias que vai, lá na frente, facilitar amanhã depois, caso a gente comprove isso que eu estou vendo, né, nessa prática,
E caso se comprove, a gente vai ter a possibilidade de tratar o paciente com um pouco mais de tranquilidade, sem erros, né, no esquema que vai se preconizar, que eu faço no mínimo por 6 dias, para ter uma boa resposta terapêutica, viu, deputado? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para o senhor. Posso fazer a pergunta rapidinho? Pode, deputado. Isso é só uma curiosidade aqui. O senhor está fazendo, pelo menos aqui na minha cabeça, uma grande revolução, que o senhor está quebrando um paradigma, dizendo o seguinte, pelo menos eu nunca ouvi isso até agora. Basta o paciente, basta o cidadão entrar em contato, por exemplo, com uma central de atendimento. Exatamente. Certo? E ele mostra, e ele diz quais são esses sintomas. Do outro lado, tem alguém responsável, tem um médico responsável, tem alguém responsável que detecta de que aquilo pode ser o Covid. Não é? E aí faz o receituário para ele ir lá na farmácia e comprar. Não é isso? Ou eu faço isso hoje, mas assim, se eu fosse governo, eu a princípio disponibilizaria, se fosse possível, o medicamento, eu levaria para ele. Para ele nem sair de casa, entendeu? Certo. Aí a minha pergunta é, existem hoje vários outros medicamentos que estão sendo também, de alguma forma, utilizados, todos como testes, um tendo maior eficácia, outro tendo, não é se a menor eficácia. Nesse caso, o senhor recomendaria isso também com a cloriquina ou não? Olha só, deputado, eu não tenho feito nenhum outro produto a não ser o próprio nitazoxanida e até acrescento outros quando o bicho pega. Mas como, para mim, os casos não estão evoluindo com um quadro grave, eu não tenho feito isso. Eu não tenho precisado internar. E quando o paciente o senhor não tem precisado tudo. Também usar um outro medicamento junto com esse? Deputado, eu já fiz em alguns pacientes que tiveram infecção bacteriana secundária, com catarro de verdeado, amarelado, e alguns relatando uma dor de garganta, eu faço. Assim, a princípio, eu não faço. A princípio, eu tenho feito só o nitazoxanida, e, eventualmente, quando o paciente não evolui, ou quando o paciente vai na UPA ou em algum outro lugar, já vem com a prescrição. Aí eu fico meio constrangido de tirar tudo que o médico lá passou e acabo fazendo o medicamento que eu tenho convicção por conta do mecanismo de ação. A azitromicina é um antibiótico que tem uma ação anti-inflamatória. Eu até acho que ela é válida mais adiante, quando o vírus se replicou muito. Não sei se o senhor vai me entender, mas assim, o que eu estou vendendo, a minha ideia, eu estou vendendo é um colete à prova de bala para quem tomou o primeiro tiro, não todos os tiros. Quando você vende os medicamentos, tipo interferon, você, vou fazer soro de pacientes que já tiveram, eu vou fazer hidroxicloroquina, você vai naquele momento de heroísmo, do tudo ou nada. Aí vale a pena correr todos os riscos, porque se você não corre os riscos, o paciente acaba não saindo. Me faz lembrar uma época, eu sou major da reserva do Corpo de Bombeiros, saí por causa da universidade, mas numa época eu fui socorrer um maquinista de trem que ficou preso nas ferragens, evoluindo muito mal, com ciência respiratória, mas preso nas ferragens, e eu tive que falar para os colegas do bombeiros, combatentes, olha, ou vocês tiram agora, ou a gente vai ter que amputar as pernas dele, porque senão vai morrer. E aí a minha opção era até de amputar. Ainda bem que não precisou amputar, porque ele saiu, nós conseguimos tirar. Mas tem momentos que o paciente agrava tanto que você apela para tudo. Mas na minha casuística, 188 pacientes, eu não tive nenhum paciente que eu precisasse dizer, gente, vamos fazer uma intervenção mais agressiva, porque senão esse paciente vai morrer. Essa é a minha expectativa, porque assim, esses pacientes evoluiriam mal se não fosse a nitazoxanida. Meu pai tomou nitazoxanida, minha mãe, com algumas horas de sinais e sintomas, tomou o medicamento. Minha mãe, deputado, ela é uma pessoa de 82 anos de idade, fumante ainda, e evoluiu muito bem em casa. Meu irmão também é médico, nós orientamos ela foi medicada. Então, assim, eu tenho muita convicção, não é um paciente, 2, não é coincidência, são 188 pacientes, não dá para negligenciar esse número. Uma questão interessante é que assim, esse tempo dessa cura desses pacientes, isso foi recente, ou seja, sempre aqui no estado do Rio, não é isso? Sempre. É óbvio que tem pessoas de outros estados, Vinícius, que estão fazendo, porque
como eu sou um professor muito conhecido, dou aula nesse país afora, né, eu acabo, já falei isso em alguns programas de televisão, as pessoas me ligam. E aí eu oriento, e esses números, esses casos, eu não estou contabilizando. Tem, por exemplo, um médico do interior de São Paulo, que eu já soube que já fez em vários pacientes. Eu estou querendo, inclusive, conversar com ele, porque eu quero pegar a casuística dele, para engrossar e mostrar, olha, 400 casos, 500 casos, sem nenhum óbito. Gente, não dá para desprezar um número desse, né? Claro. Agora, deputado, o senhor acha que isso poderia nos ajudar? O senhor acha que uma situação parecida como essa, que isso poderia amenizar, talvez, ali, um procedimento diferenciado, mesmo como o doutor Edmilson está colocando, isso poderia ser o primeiro colete, uma proteção para que esse vírus não entrasse, né? Não, ele entra, Vinícius, ele só não se replica, entendeu? Se replique. Ele só não replica. Essa história, esse medicamento tem 4 mecanismos de ação. Um deles, deputado, é o que a hidroxicloroquina faz, que é diminuir a produção de uma substância chamada interleucina 6, que é o que causa aquela tempestade inflamatória e o quadro de falência respiratória, pneumonia. Então, quando você faz precocemente, você diminui a replicação viral e diminui a produção dessa substância chamada interleucina 6, que é o que a hidroxicloroquina faz. O outro papel que ela faz é que ela aumenta a produção de uma substância chamada interferon. E o interferon é um antiviral natural. Então, você aumenta esse antiviral natural. Outra coisa que o medicamento faz é inibir a síntese de uma proteína estrutural do vírus. Então, o vírus não consegue se formar. Ele entra na célula, mas não consegue se formar porque inibe essa enzima do vírus. E o outro mecanismo, e aí você entende o motivo pelo qual ele tem uma ação antiviral bem ampla, é que essa substância, ao entrar na célula, ela diminui o metabolismo daquilo que gera energia, que é a mitocôndria. E esse tipo de célula infectada precisa de muita energia para fazer as partículas virais. Então, o vírus entra, submete a célula e diz, olha, célula, agora você vai fazer as minhas partículas. Uma mitocôndria, que é o reator nuclear dessa célula enfraquecido, ela não consegue responder às exigências do vírus. E aí, mais um motivo que faz com que você não tenha replicação viral. Esse é o barato do medicamento. São 4 mecanismos de ação comprovados, né, e que tornam o medicamento muito eficaz. E não é um medicamento que eu usei ontem ou anteontem, não é uma molécula nova. É uma molécula que já tem muitos anos e mais de 250 milhões de pessoas, isso que eu estou falando, tenho referência para isso, já utilizaram esse produto no mundo para outras indicações, inclusive como a própria cloroquina, né? Como a própria cloroquina. É que a cloroquina não tem esses 4 mecanismos de ação comprovados, entendeu, Vinícius? E aí fica essa brigaiada toda, porque dá arritmia, não sei o quê. A gente tem um produto que é comprovadamente seguro, que tem um mecanismo de ação robusto, bem documentado, e provavelmente não ia enfrentar essa resistência de alguns médicos. E é para utilizar precocemente, e não tem nenhum relato de efeito adverso grave com o medicamento. Inclusive, o efeito adverso mais comum é dor abdominal, e que quando você ingere junto com alimentos, aumenta a absorção do medicamento e diminui essa queixa, que é a dor abdominal. E uma outra coisa que a urina fica esverdeada. É bom que faz xixi no escuro e você vê aquela urina fluorescente. Estou brincando, mas fica verde mesmo, muito verde. Vinícius, ao ouvir essa excelente entrevista com o nosso amigo Dr. Edmilson Migovski, eu fico aqui pensando que a mim, que não sou do ramo da saúde, me resta apenas um único caminho, né? Que é editar essa sua live daqui a pouco, né? Claro. E pegar apenas esses minutos agora que nós ouvimos, não é? E mandar de hoje para amanhã, imediatamente, para o presidente Bolsonaro, sim, a fim de que ele ouça o que o doutor Edmilson está falando, né? E aquela velha história, né? Eu acho que ninguém quer provocar mortes nesse país. Não. Ninguém quer. Nós não temos assassinos, não é? Sim, tirando aqueles que acabam se tornando assassinos por conta da corrupção, né? E acabarão matando pessoas por conta da corrupção, tirando essas pessoas que não merecem o nosso respeito, todos querem proporcionar a vida. E é muito interessante a gente compreender que nesta guerra que nós estamos travando aqui no Brasil,
porque está tudo muito novo, né? É. E esta guerra que acabou envolvendo muito a política, e muitos estão subindo em cadáveres para fazer desses cadáveres o seu palco, né? E é importante que todos saibam que nós não teremos heróis quando isso acabar. De forma alguma. Não teremos heróis. Esta guerra, ela não vai fazer nascer heróis, a não ser os nossos já reconhecidos heróis, que já estão na ponta, fazendo com que a vida não pare, que são os nossos garins, os nossos enfermeiros, os nossos médicos, os nossos bombeiros, os nossos policiais. Uma linha de frente, né? Essa turma da linha de frente serão reconhecidos sempre como esses heróis. Agora, político, nenhum político, seja o presidente da República, seja quem for, sairá como herói disso tudo. Então, eu acho que ter o ouvido bem apurado para que você ouça várias e várias experiências, não é? Principalmente grandes experiências como essa do Dr. Edmilson, é fundamental. Então, eu faço questão de, assim que essa live terminar, por favor, Vinícius, você passar para mim esses 3, 5 minutos, claro. 7, 8 minutos, em que o nosso doutor Edmilson falou, principalmente essa experiência, que eu acho uma experiência de ponta de falar, não, se eu sou o governo, eu levo o medicamento para casa da pessoa e eu digo para ela, se sentir esse sintoma, pode... O deputado, é sempre assim, quando eu vejo uma ideia brilhante, eu sempre fico um pouquinho de inveja de não ter tido essa ideia, né? Essa questão do medicamento, do inquérito, da entrevista, a Inglaterra fez isso na época do H1N1. Ela fazia contato quando o paciente preenchia e realmente se enquadrava como um caso suspeito forte de H1N1, o medicamento ia na casa da pessoa, a pessoa não saía de casa. E naquela ocasião, em alguns estados, o medicamento foi centralizado. No Rio de Janeiro, por exemplo, foi centralizado no Hospital de Servidores do Estado. A pessoa tinha que sair lá de Campos dos Goytacazes, naquela Kombi suarenta, mal ventilada, contaminando todo mundo. Depois eu falei tanto, critiquei tanto na época, que as pessoas colocaram o medicamento no corpo de bombeiros, descentralizou a distribuição. Então, o que eu estou falando agora é muito simples. Até bons municípios, o município de Mesquita, que eu tenho um contato, que eu estou fazendo a pesquisa lá também, eles têm uma estrutura da família que o prefeito falou assim, Migovski, eu levo o produto, eu vou comprar o produto e vou levar o produto na casa da pessoa. Não quero nem que ela saia de casa. E se, porventura, nós detectarmos por telefone que ela não está evoluindo bem, ela vai até a clínica da família e vai avaliar. Deputado, eu tenho toda a convicção do mundo. Se nós fizéssemos isso, nós tornaríamos essa infecção que está causando tanta morbidade, tanta letalidade, num quadro bem mais brando. A gente teria um outro olhar. E aí as pessoas falam, mas por que os outros lugares do mundo não fazem? Porque tem pessoas sujeitas a erros, como aqui também tem. E tem pessoas muito interessadas em alguns medicamentos, deputado, que não têm a comprovação que esse tem, que não têm a segurança que esse tem. E aí eu fico muito assim, assustado, medicamentos que têm patente, que não sei o quê. É muito estranho isso. E tem muita gente interessada em comprar um monte de respirador. Outra pergunta, deputado. Por que os hospitais, ao invés de hospitais de campanha, não se optou por fazer grandes obras nos hospitais que têm leitos ociosos, pegar e botar lá, estruturar, ampliar? A própria Instituto de Pediatria precisaria de uma obra num setor e em 10 dias, 15 dias, abrir lá 15 leitos de UTI para criança. Por que isso não foi feito? Tem alguém interessado nos hospitais de campanha, né? Essa é a minha percepção, infelizmente. Eu elevo um pouco mais a sua pergunta, caro Edmilson, porque que hospital de campanha? O que é? Que hospital de campanha? Me diga. Aqui no Rio não vem nenhum. Assim, não queria entrar nessa coisa, mas assim, me incomoda um pouco. Eu acho que essa epidemia interessa para uma meia dúzia. Tem muita gente perdendo, mas tem uma meia dúzia se locupletando disso, né? Então, assim, o que eu queria é parar de ter esse trabalho que estou tendo, democratizar o acesso à informação. Hoje, inclusive, eu coloquei no grupo de médicos, de pessoas que são ligadas à saúde, e eu falei assim, quando eu botei essa história que eu falei aqui para vocês, as pessoas criticaram. Aí eu falei assim,
Enquanto vocês colecionam óbitos, eu coleciono curas. Sim. E aí é interessante, porque assim, como eu sou uma pessoa que tem uma formação acadêmica robusta, é complicado, porque nem todo mundo assume que eu estou assumindo de público. E eu assumo, eu peito, porque eu tenho convicção de que a gente, com essa atitude, a gente vai salvar vidas, como eu estou salvando, como meu irmão está salvando, como meu filho está salvando. E são pessoas que trabalham de uma forma séria. E até depoimentos interessantes, meu irmão medicou uma médica da UFRJ com essa medicação off-label, que não tem comprovação científica. No dia seguinte, ela falou assim, Migovski, que meu irmão também é amigo, Edson, eu estou muito feliz, você fez a medicação, eu fiquei ótima. E esse é o relato de quase 190 pacientes que eu acompanhei. Só 4 internaram. E mesmo esses 4, para mim, na minha convicção, foram salvos porque foram medicados com esse medicamento que diminui a replicação viral e melhora a resposta imune do paciente. Isso é inequívoco, isso não é balela. É aquela velha história dentro daquela analogia que o senhor mesmo fez, doutor Edmilson. O avião está caindo e você tem um paraquedas, né? Uhum. E tem gente preocupada com a marca do paraquedas. E aí tem gente preocupada com a marca do paraquedas, não é? Para saber se usa o paraquedas ou não. Mas, geralmente, quem está preocupado com a marca do paraquedas, né, é gente que não está precisando do paraquedas, né? Mas agora, quem está precisando aqui do paraquedas, ele não está preocupado com a marca do paraquedas. Ele quer se salvar. Ele precisa... Ele usará o paraquedas. Tem uma frase que é uma máxima que eu acho que é fundamental nessa nossa discussão aqui. É mais fácil você curar um doente do que ressuscitar um defunto. Não é isso? E eu acho que nesse exato momento as pessoas precisam entender que essa proposta do doutor Edmilson é curar o doente. Porque depois ressuscitar o defunto é só milagre. Isso. E curar o doente, né? Antes até mesmo que ele fique doente. Paciente, como curou esses quase 200 pacientes, sem custo alto, né? Com uma possibilidade de fazer medicação por via oral, sem necessidade de respirador, tubo, internação. Então, isso, as pessoas não estão entendendo esse negócio. Por que afinal de contas, uma doença de elevada gravidade, em alguns casos, com muitas mortes provocadas no mundo, teria algo simples para resolver? As pessoas acham que, porque o problema é complexo, a saída, a solução tem que ser complexa. Nem sempre é assim. A gente está diante de um fato concreto, que nós temos uma saída simples, com medicamentos disponíveis no Brasil e que teriam laboratórios que certamente iriam atender a demanda de um país como o nosso e que vai resolver vidas e vai fazer com que a gente saia na frente. Se nós não fizermos isso, deputado, os americanos vão sair na nossa frente. Outros países vão sair na nossa frente, porque pesquisas estão sendo conduzidas nesse sentido. Então, eu queria muito, não mais só copiar o que os outros estão fazendo. Eu acho que a gente tem talento, inteligência suficiente para começar a dizer quais são as normas e o que deve ser seguido. Afinal de contas, o país, nosso Brasil, é um país que tem muitos talentos, muitos pesquisadores, pessoas brilhantes, oriundas de universidades públicas, principalmente, e de algumas universidades privadas, que fazem a diferença. Nós estamos na fase de escrever e não mais na fase só de copiar o que os outros fazem. Olha, é uma honra. Desculpa, deputado, é uma honra poder trazer à tona aqui esse trabalho, Tony, porque, com todo respeito, que isso aqui se reverbere pelo Brasil inteiro, porque, muito francamente, essa oportunidade que o nosso Edmilson está nos colocando, acho que o Edmilson ficou sem o som, né? Caiu o teu som. Já havia sentido aqui uma diferença de som quando ele caiu. Mas essa era a importância, deputado, de trazer essa informação que eu já tinha tido através do doutor Edmilson, a última vez que nós nos falamos muito rapidamente, e dizer que o Canal do Rio é isso. A ideia do Canal do Rio é essa, é transmitir... Parabéns, Vinícius, parabéns. E trazer à tona as coisas... Eu fiquei sem som, hein? Melhorou? Melhorou agora. Voltou. Voltou? Eu acho que está sem som. Agora eu estou com som. O senhor, agora está com som. Pronto. Olha, a bateria minha estava descarregando e aí eu tive que tirar o som para botar a bateria. Não, saquinha. O problema é que você... tirando aqui. Desculpa, viu? Imagina, eu fiquei preocupado porque você falou... Pode falar, Vinícius.
nós ficamos preocupados porque você falou do paraquedas e você caiu. Eu sou muito ruim. Mas o meu amigo Vinícius, eu quero parabenizar você, parabenizar ao nosso amigo doutor Edmilson, por esta live tão esclarecedora que nós estamos tendo, não é? Amém. Vou e faço questão, meu amigo Vinícius, de copiar você dentro dessa agenda exaustiva do nosso querido Edmilson Migovics. Faço questão de nós termos uma outra live com ele dentro aqui das nossas redes sociais, porque parabenizá-lo pela coragem, né? Sim. Porque ele está colocando a cara, a tapa, nesse momento em que as sombras acabam sendo o lugar mais tranquilo, mas ele está indo para a luz, ele está metendo a cara, ele está dizendo, olha, se eu fosse o Estado, eu faria desse jeito, se eu fosse o governo, eu faria desse jeito. E a gente sabe que ainda está tudo muito no começo ainda, né? E a gente ter um médico de ponta como o Edmilson, que tem a coragem de dizer, olha, eu achei aqui um caminho, vamos trilhar aqui esse caminho, eu acho que é de uma coragem muito grande. Parabéns aí a vocês. Deputado, só um detalhe, é muito fácil a gente concluir isso, muito fácil, porque assim, se eu estou no município que tem lá uma UTI internando pacientes com a Covid-19, eu primeiro monitoro os parentes, porque como é uma doença muito infecciosa, eu vou ter outros parentes adoecendo dentro de uma semana. Então, eu vou pegar vários pacientes contactantes dessa pessoa que vão ter os sinais e sintomas precoces da doença. E aí a gente trata esses pacientes precocemente e aumenta esse N de uma forma absurda. E concluo muito rapidamente que é um produto, sim, seguro na Covid-19, eficaz, que está salvando vidas. Só que isso... Hoje, inclusive, falei com o pessoal do Espírito Santo, que assim, algumas pessoas não entendem por que isso não inicia. Se eu tenho esses números, por que não começar? E eu não sei a quem interessa, né, ficar essa situação. Não me interessa ficar assim. Quero ver as pessoas voltando para o trabalho, tendo suas atividades, a economia girando, mas poupando e sendo seguro a retomada. E esse medicamento, eu não tenho nenhum receio. Vai fazer com que as pessoas não tenham um quadro grave e que aquelas pessoas que venham a ter um quadro grave vai ter UTI disponível para elas. Hoje, se todo mundo for para a rua, no Rio de Janeiro tem 400 e tantas pessoas ou mais na lista de espera para ir para uma UTI. Se a gente fizesse a medicação de uma forma precoce, né, direcionada, isso não estaria ocorrendo. Eu tenho total convicção disso. Eu sou responsável, em parte, por ter menos de 250 pacientes aí numa fila para UTI, porque a gente medicou precocemente. Entendeu, deputado? Maravilha. Perfeito. Enfim, caros senhores, olha, é uma imensa honra, mais uma vez. Isso, eu estou te ouvindo. É uma imensa honra. O Tony me ouve bem? Estou te ouvindo. Eu não estou. Você não ouve ninguém? Você tirou o fone, talvez, não? Você está me ouvindo, doutor Edmilson? Sim, o senhor sim. O Vinícius não. Tá. E ele só não está te ouvindo, tá? O que houve? Aqui? Veja agora. Melhorou ou não? Voltou ou não? Não voltou? Não. Não voltou? Bom, eu quero só, mais uma vez, a oportunidade de ter vocês aqui no ar e dizer que, de fato, a ideia do Canal do Rio é essa, transmitir a verdade, colocar em pauta as questões que nós precisamos, que, por vezes, né, caro deputado, não são vistas nas grandes redes de televisão. É verdade, é verdade. E, olha, eu agradeço de coração, já se estende aqui um pouco o nosso horário, e farei isso urgentemente para que a gente consiga, o mais rápido possível, caro deputado, transmitir, por favor. Essas mensagens desse grande e querido doutor Edmilson Migovics, que é um infectologista de muito renome aqui no nosso país e muita responsabilidade também, né? Eu sei que o doutor Edmilson, Vinícius, ele não precisa disso, mas eu vou me colocar, esse é o meu papel,
como alguém, como um entusiasta que ouviu algo que renovou a esperança, e eu faço questão de, nesta próxima semana agora, que já vai começar a partir de hoje, não é? Porque hoje é domingo, de nós tentarmos promover o encontro entre o doutor Edmilson e o próximo ministro agora da Saúde, que será amanhã ou terça-feira anunciado pelo nosso presidente Bolsonaro, com quem eu vou estar na terça-feira, terça e quarta-feira eu vou estar com ele, e por isso é que eu estou pedindo que você mande a edição dessa live, porque é muito importante, porque nós não podemos ficar ouvindo o Edmilson falando isso numa live e pronto, ficou quieto, foi muito legal, tchau, Vinícius. Não. Eu levanto dessa cadeira no final dessa live com um peso de responsabilidade sobre os ombros gigantesco, porque eu sei aonde tem pão que mata a fome do faminto. E eu não levar o faminto lá ou trazer o pão até ele é um crime que eu estou cometendo, não é? Então, eu quero ser criminoso, como alguns estão sendo criminosos por já saberem disso, dessa experiência, porque nós não somos, eu e Vinícius, nós não somos os primeiros a saberem dessa experiência de Edmilson Migones. Outros secretários de saúde estão sabendo, não é? Outros governantes estão sabendo, mas estão preferindo não replicar isso. E aí a gente pergunta, está interessando a quem esta covardia que está matando tantas pessoas? Então, eu me sinto muito honrado de ter participado aqui desta live, para mim, a mais importante que eu já participei desta pandemia para cá, porque é uma experiência maravilhosa e que essa semana, amanhã o presidente já vai ter tomado conhecimento dela. Deputado, obrigado. Posso falar? Eu não estou conseguindo ouvir o Vinícius, ouvi o senhor bem. O meu objetivo nessa live era justamente... o Vinícius falou que o senhor ia entrar, e assim, a minha vontade era provocar o senhor mesmo, porque eu já estou dormindo com esse barulho na minha cabeça, mal dormindo, já há semanas. E eu resolvi botar a boca no trombone quando uma determinada pesquisa que está sendo feita com medicamento, mas já no paciente muito grave. Não vai resolver. Não vai. O mecanismo de ação é diminuição da replicação viral. As pessoas estão vendendo a ideia de botar um colete de prova de bala porque já foi baleado, muitos tiros. E a minha ideia é o contrário, diminuir isso. Então, se eu conseguir fazer com que o senhor saia daqui dessa live agora, com a consciência pesada, sabendo que o senhor está agora, eu já não estou mais sozinho nessa história. O senhor está comigo, e tudo que eu estou falando, deputado, não é falácia, não é... Claro. Não é um estudo clínico duplo cego para ser controlado, eu tenho consciência disso, mas é a paraquedas das pessoas que estão saltando, ainda que não tenha estudo mostrando que ela é mais eficaz do que saltar sem paraquedas. Isso eu estou muito convencido disso, e eu tenho elementos, literatura, avaliações, e muita gente pode testemunhar isso que eu estou falando, e uma pesquisa clínica que está começando agora no município de Mesquita para dar um cala-boca nas pessoas. Mas é isso. Enquanto as pessoas estão colecionando internações, ciência respiratória e morte, eu, graças a Deus, deputado, estou colecionando cura. E tem um monte de gente que vai dar esse testemunho para o senhor com medicamento, repito, seguro, barato e disponível no nosso país. Graças a Deus. Obrigado. Graças a Deus. Depois, Vinícius, passe o meu zap para o Edmilson, tá? Por favor. Sim, perfeito. Não há problema. Assim nós faremos e é assim que a gente tem trabalhado. Só ouço o deputado mesmo. Deputado, eu vou me despedir então do senhor e vou tentar reconectar com o Edmilson a live para finalizar com ele. Tá bom, tá bom. Te agradeço de antemão. Um abraço, amigo. Um grande abraço para o senhor. Saúde e paz. Saúde e paz. Oportunidade. Doutor Edmilson, continua aí, porque ele vai tentar falar agora com o senhor. Eu já vou sair da live. Eu não estou ouvindo ele. Mas só que ele vai agora tentar falar com o senhor, tá? Tá bom. Tá, valeu. Um abraço. Um abraço. Tchau. Um abraço. Voltou? Alô? Edmilson? Som, não?
Vamos voltar aqui. Alô? Veja agora se voltamos, Edmilson. Voltou? Alô, 212. Edmilson, então, vamos tentar finalizar com o doutor Edmilson dessa forma. Você não quer tentar ligar novamente e retornar a ligação? Assim tentamos voltar. Olha, quero agradecer a audiência de todos vocês, a oportunidade que vocês nos deram novamente de estar aqui falando para o Canal do Rio e mostrando essa oportunidade fantástica que, através do doutor Edmilson, nosso querido deputado e líder, vice-líder do governo atual, governo federal, do nosso presidente Bolsonaro, e que se prontificou de fato, levar essas informações o mais rápido possível, porque eu acho que é isso que a gente precisa, colocar no ar as coisas positivas que nós temos e as probabilidades que nós podemos fazer. Muito obrigado, doutor Edmilson. Eu sei que o senhor vai ler agora os meus lábios, porque não é difícil dizer ao senhor que, olha, um imenso beijo, vamos à frente, vamos continuar crescendo. Um grande abraço para o senhor, doutor Edmilson. E assim a gente termina agradecendo também a todos vocês aqui da live.